com a Rubanil e com a Dirija e com o Orlando? Com certeza, o Ari que fazia diretamente, o Carlos, Carlos poucas vezes. Quem levava o dinheiro para essas pessoas lavarem o dinheiro para o Orlando Diniz era o Ari, via de regra. Inclusive o dinheiro que era levado para lavar do próprio Miranda mensalmente, oriundo desse empresário do segmento de bebidas, era o Ari. Miranda pouco levou esse dinheiro, eventualmente levou, quem levava era o Ari. Tá. Eu vou fazer só uma última pergunta, acho que o senhor já foi bastante detalhista, assim, de um modo geral, mas ainda, voltando à questão do convênio em que a Ana Rita prestou serviços, houve essa regularização ali, então, por volta de 2014, 2014, certo? Doutor Stanley, só para ficar claro, isso era tão público, não tinha nenhum viés clandestino. Vou dar um exemplo. Um jornalista de saudosa memória, um colunista do Globo, Jorge Bastos Moreno, que tinha aquela coluna todo sábado, ninguém, por mais de... Basta uma pesquisa no Google, 4 ou 5 vezes, indo almoçar comigo no Palácio, depois mencionava nas suas colunas: almocei com a chefe Ana Rita, excelente chefe de cozinha. A Veja Rio fez matérias com a Ana Rita como uma excelente chefe de cozinha. Os jornalistas iam lá, a famosa Ana Rita. Então não era nada clandestino. Eu supunha que tinha algum tipo de convênio. Então não havia nenhum tipo de... Pois não. Ela, inclusive, não foi nem denunciada porque se entendeu que houve a prestação de serviço. A questão é só assim, vamos dizer que seja não exatamente uma firula jurídica, porque para a gente existe uma diferença grande entre ela ter prestado serviço, ter havido convênio ou não, porque isso tudo confirma uma série de outros fatos que estão narrados na denúncia. Que, fazendo uma pesquisa no Google também, a gente verifica que os termos lá do convênio dizem que seriam para visitas guiadas no palácio e tal, e essas visitas guiadas só passaram a acontecer de fato, acho que a partir de 2014 ou 2015, pelo que aparece nas notícias do jornal. O senhor sabe falar um pouquinho sobre isso? Não, doutor Stanley, eu não participei da elaboração do convênio, do seu conteúdo, não posso dar nenhum esclarecimento nesse sentido, porque não participei. Tá. Então, da minha parte, eu estou satisfeito. Obrigado, senhor Sérgio. Obrigado, senhor. Ok. As demais defesas gostariam de perguntar? Sim, excelência. Pois não? Sim, obrigada. Doutor Sérgio Cabral, o senhor afirma que após algum tempo que ficou sabendo que a Ione, ex-esposa do senhor Ari, ela trabalhou no sistema SESC do Orlando Diniz. Quem disse para o senhor que ela era uma das empregadas? O Ari. O senhor tem certeza? Tem. Ok. Em que momento que ele disse isso? Olha, doutora Fernanda, o Ari trabalhou comigo de 1995 a 2014. Ele tinha uma sala no palácio, então, de maneira que eu não vou precisar para a senhora quando foi, mas certamente depois que foi governador, porque esse assunto só surgiu, esse pedido do Orlando só surgiu depois que começou o meu mandato de governador. Sim. Como é que o senhor sabe que era o Ari que levava o dinheiro para o Orlando Diniz? Com certeza, porque o Orlando me solicitou, eu conversei com o Carlos Miranda, e o Miranda falou: vamos fazer da mesma maneira que ele faz para mim e para ele mesmo. Vamos fazer com aqueles parceiros dele, com a Dirija, com a turma de Barra de Jacarepaguá, que o Ari circulava e já tinha levado a mim para várias campanhas e que esquentava o dinheiro no fundo da empresa, como eu já disse, do setor de bebidas, para o Carlos Miranda para ele mesmo. Tá. Então, como é que o senhor explica o fato do próprio Orlando Diniz ter dito que o Ari não levava dinheiro e quem fazia isso era o Carlos Miranda? Não, o Ari levava o dinheiro. Quem levava o dinheiro para os empresários era o Ari. Se o Carlos Miranda recebia e entregava para o Ari, esse modus operandi eu não participava. Então, o senhor não participava direto?
senhor sabia por ouvir dizer? O senhor não participava disso e sabia por ouvir dizer? Eu sabia porque o Carlos Miranda e o Ari despachavam comigo. Então, o senhor tinha ciência desses valores e dessas transações? Ambos faziam parte da minha estrutura política, da estrutura de benefícios financeiros e regulares, tanto o Carlos Miranda quanto o Ari. Então, eu sabia, eu tinha ciência de todos os movimentos. Mas o senhor via essa entrega do Carlos Miranda para o Ari? Não, eu não via nem para mim, imagina para o Orlando Diniz. Eu não manuseava dinheiro. Senhor Sérgio, quando o Carlos Miranda fez a colaboração e passou a colaborar, o senhor negava a todo instante, em todo momento, contestava tudo que o Carlos Miranda dizia. E, de um momento para o outro, o senhor começou a confirmar tudo que o Carlos Miranda disse. Isso, nós podemos concluir que é pelo fato do Carlos Miranda ter o mesmo advogado que o seu irmão? Ô, doutora Fernanda, a senhora Sim. quer perguntar, pergunte, mas não vai impor nenhuma conclusão ao interrogando, por gentileza. E nem discutir a estratégia de defesa de um outro acusado. Isso não lhe compete. Claro, doutor. Desisto da pergunta. Obrigada. Pode continuar, doutora. Não, obrigada, já encerrei. Ah, encerrou? Ok. Alguma outra defesa quer perguntar? Sim, excelente. Opa. Doutora Ana. Sim, pelo Orlando Diniz. Senhor Sérgio, boa tarde. Eu só tenho apenas um esclarecimento a perguntar. O senhor tem recordação de, em algum momento, o Orlando ter procurado o senhor para avisar que haveria demissões em massa, que haveria um projeto de modernização da gestão do Sistema S, que implicaria a saída desses funcionários que foram indicados pelo senhor? Lembro. Ele falou comigo que ia ter esse inconveniente, sim. E foi, se eu não me engano, doutora Ana, eu não sei se foi coincidentemente no período em que ele me procura após o encerramento das eleições de 14, para pedir uma parceria, ou um pouco antes, mas eu me lembro sim. Me lembro que ele disse que ele tinha até substituído a direção. Como ele teve uma relação conturbada com a ex-esposa, que foi diretora jurídica, eu não me lembro, se eu não me engano, foi no mesmo período em que coincide a saída dela, e ele faz esse... Eu não sei bem eu só estou vinculando a situação matrimonial dele, veja bem, por uma questão de que ela era diretora jurídica. Tá? Perfeito. Então, mas houve sim, respondendo efetivamente a senhora, houve um momento sim, que eu não sei precisar, se foi 14, 15 ou 13, mas que ele diz para mim que ele estava passando por um processo de modernização e que faria cortes, com certeza. Perfeito. E nessa ocasião, a senhora Sônia Batista, ela pediu demissão, o senhor poderia confirmar isso? Possivelmente sim. E teve uma exceção às demissões, tanto voluntárias quanto por parte da própria direção, que teria sido a própria chefe de cozinha, a senhora Ana Rita. Senhor... Possivelmente sim, doutora Ana, possivelmente sim. Perfeito, só isso. Muito obrigada. Nada. Pois não? Mais alguém gostaria de perguntar? Excelente, pela defesa de Sônia Batista, por favor. Pois não, pode falar. Doutor Sérgio, tudo bem? Me tira uma dúvida. Foi o senhor que determinou a contratação da Sônia pelo SENAC? Fui eu, o Carlos Miranda. Eu trocando ideias com o Carlos Miranda, abri essa oportunidade para ela, já que se eu não me engano, doutor Daniel, isso coincide com a minha ida para o Senado Federal. Então, imagina, eu fui presidente da LERJ durante 8 anos. Tinha uma grande estrutura lá, e etc. E a saída, e o Orlando me abre essas possibilidades. Possivelmente sim. Não foi um pedido dela para mim, foi uma... E ela queria trabalhar, eu faço questão de dizer isso. Ela só não foi trabalhar porque, de maneira discricionária, e como a doutora Ana lembrou, depois houve esse período aí que o Orlando ceifou uma série de cargos e a dona Sônia foi demitida.
Tá. Mas eu minha pagava outra ela pergunta, também pelo... Perdão. minha outra pergunta, ela foi nomeada na LERJ de 2001 a 2002, isso consta da denúncia, foi nomeada no Senado de 2003 a 2004 e foi contratada no SESC de 2004 a 2012. Essas Então, tá determinações, se ela confirmando o que eu seria disse. nomeada, se ela seria contratada ou se ela prestaria serviço através de nota fiscal, essa determinação era de quem? Desculpa, se ela nota fiscal do quê? Eu não entendi. Não, nota fiscal é uma outra denúncia que tem, eu só estou tentando segmentar os períodos que ela trabalhou para o senhor. Essa determinação, se ela estaria nomeada, se ela está contratada pelo SESC, SENAC, quem determinava se ela estaria contratada? Isso, essa cronologia está certa. Então, e quem determinava, dentro de cada período desse, se ela estaria nomeada, se ela estaria contratada? Era eu. Era eu. Tá. Tá, ok, satisfeito. Eu nem me lembrava disso, que ela entrou só em 2005, mas é isso, exatamente isso. Ok. Alguma outra defesa? Gostaria de perguntar? Não, pela defesa do senhor... Ah, tá, desculpa. O Manuel Pereira não tem pergunta, está, senhor Marcelo? Ok. E está acontecendo, pela pergunta da doutora Ana e agora do doutor Daniel Fiuza, excelência, só para dar um encadeamento, é exatamente esse período que o Orlando se vê cercado pela Confederação Nacional do Comércio, busca o apoio em alianças para o judiciário, imprensa, etc., e faz essa modernização aí para fugir, para responder às perseguições que sofria, e a Sônia é demitida aí em 2012 e 2013, exatamente, em 2014 ele me procura. Tá certo. Não tem nenhuma defesa mais. Doutor Márcio, posso terminar? Excelência. Oi, pois não. Da Carla. Na defesa da Carla. Eu não estou... Quem está falando? Pedro. Pedro. Doutor Pedro. Pois não, doutor Pedro. Pois não. Fique à vontade. Senhor Sérgio, o senhor me corrija se eu tiver entendido errado. Então, perfeito. O senhor não tinha relação nenhuma com a Carla, certo? Não, eu era amigo dela, da família, de muitos anos, mas não tinha nenhuma relação. Ela não trabalhava para mim, ela não prestava nenhum serviço para mim, nunca prestou. Tá. E o senhor também tem conhecimento que ela possui 2 faculdades, pós-graduação? Também ela é muito qualificada. Eu conheço muito a mãe dela, que, se Deus quiser, está viva e com saúde. Conheço muitíssimo bem o irmão dela, que é meu colaborador, era meu colaborador, meu secretário, meu chefe de gabinete, e outro irmão que mora em São Paulo. A família é amiga, mas com ela eu nunca convivi, nem socialmente, nem profissionalmente. Por acaso o senhor soube também que ela tentou trabalhar, que ela se dirigiu ao SESC várias vezes? O senhor sabe disso? Soube porque o Wilson Carlos chegou a falar comigo 2 ou 3 vezes no incômodo dele com essa situação. Okay. E no caso do Wilson até gerou mais incômodo, porque aqui não acrescenta nada para o processo, mas apenas a título de esclarecimento, porque ele e o Orlando não se davam bem. Era uma coisa que o Wilson se sentia muito incomodado. Chegaram a ter, inclusive, o Orlando preferia conversar com o Regis do que com o Wilson, os 2 secretários da pasta do Palácio Guanabara. Não tinha uma relação boa com o Wilson, não. Ok, muito obrigado. Satisfeito, sim. Ok. Bom, acho que não há nenhuma outra defesa. Pergunto ao doutor Márcio se podemos encerrar ou quer colocar mais alguma coisa. Excelência, eu estou satisfeito. Obrigado. Então tá certo. Encerramos aqui a gravação.